Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo nós vamos falar sobre biotecnologia. Então, o que é biotecnologia? É o ramo da ciência que aplica os conceitos da engenharia moderna, engenharia genética, na geração de novos produtos agrícolas, processos industriais ou na medicina, como em processos de fermentação ou organismos geneticamente modificados. O que é um organismo geneticamente modificado? Ele pode ser de duas formas. Ou eu peguei um gene de interesse e coloquei naquele organismo, então ele recebeu um gene, esse organismo é transgênico, foi transferido um gene para ele, então ele é um organismo geneticamente modificado. Mas eu posso, por exemplo, lá na fase embrionária de um indivíduo, eu pegar e descobrir que esse indivíduo ele tem um gene para câncer e eu posso desligar ou retirar esse gene. Então ele é um organismo geneticamente modificado, mas ele não é um transgênico, ele não recebeu um gene, simplesmente foi desligado. Então, organismos geneticamente modificados são aqueles que têm o seu genoma, o seu DNA lá modificados. Então, ou eles recebem um gene diferente, são transgênicos, ou pode-se silenciar algum gene, e aí ele é só um organismo geneticamente modificado. Então, ele é aquele que recebe o gene para uma característica nova, Então, pode ser, por exemplo, eu tenho uma planta que ela é muito nutritiva, muito suculenta, muito doce. Eu isolo esse gene e coloco em outra planta do meu interesse. Então, essa planta é transgênica, Pode ser resistência a secas, pragas, agrotóxicos, Então, isso é transgênicos. Como que ocorre? Primeiro, eu seleciono meu gene de interesse. Eu quero um gene resistente à seca. Não precisa chover, ele é resistente. Isso encontra-se em plantas normais. Isolo esse gene, eu corto o gene, através de enzimas de restrição, eu corto esse gene e eu insiro em outro organismo, no outro organismo que eu quero, que aí vou recombinar numa outra célula. Eu não vou colocar esse organismo numa planta adulta, por exemplo. Seriam lá em células de planta, lá no desenvolvimento embrionário da planta, porque daí, a partir daí, eu produzo uma planta adulta. Então, por exemplo, eu posso clonar DNA. Pego aquele gene do meu interesse. Pego uma bactéria. A bactéria tem um plasmídio, que é um gene, extra. Eu insiro o gene do meu interesse nesse plasmídio da bactéria. Depois eu coloco nessas células da planta que eu quero. A planta incorpora esse DNA extra. E aí, a partir de técnicas de indução, de crescimento, eu faço com que essa planta cresça e vire uma planta transgênica. Faço cópias dessas plantas, todas elas são transgênicas, receberam um gene de interesse. Qual que é a vantagem da biotecnologia na área da transgenia? Aumento da produtividade agrícola, então, num mesmo espaço, eu tenho plantas mais nutritivas ou mais suculentas, então aumenta a produção de plantas nutritivas, leite sem lactoglobulina, que é tem pessoas que têm alergia a essa beta-lactoglobulina, então eu consigo retirar do leite. E também mosquito geneticamente modificado, que foi feito, olha, pego um gene, coloco ali lá no embriãozinho, lá novinho, esse indivíduo adulto vai ser solto. E qual é o gene? O gene que aqueles filhotinhos dele não vão chegar à idade adulta, então reduz o risco da dengue. E desvantagem, reduz a variabilidade genética, reduz a biodiversidade do local, aumenta o desemprego do campo, porque eu deveria de ter pessoas que estão cuidando o tempo todo, vendo se tem pragas ou faltando nutriente, regando, por exemplo, E aí, se eu pego plantas que têm resistência a tudo isso, eu não preciso de tantos trabalhadores, então aumenta o desemprego no campo. E alguns animais nesses testes, podem nascer com mutações graves. Também pode ter reações alérgicas a alimento, aumento do número de câncer. A bioética é uma
o ramo da ciência que estuda, né? Ó, até onde que eu posso ir? Então, tem regras e normas para determinar até onde eu posso manipular gene humano e gene de animais. Então, a bioética diz muito disso. E o interessante é que 80% dos transgênicos são oriundos de uma única empresa. Então, elas detêm esse monopólio, né? É praticamente absoluto, né? Uma empresa multinacional que tem essa tecnologia. Então, nesse vídeo nós falamos sobre biotecnologia, né, ligada a transgênicos. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!